a xerox da minha petição, ação de divórcio, do meu divórcio, que eu já dei entrada, né, no dia 8/5 e já recebi. A audiência já tá marcada, tudo certo, para poder assinar o meu divórcio, certo? Você se desgastou. No momento que você se retira, que você não se desgasta mais, que você não procura mais, que você não busca mais, você vê que nada existe. Nada existiu. E, infelizmente, muitas vezes, muitas pessoas vivem assim, sabe? Se desgastando, se acabando para manter por perto pessoas que, tá insistindo, eu vou ficar aqui, tá bom pra mim, eu vou ficar aqui, tá? Eles dão sinal. Eles dão sinal. E os sinais são visíveis. Por menor que seja o sinal, eles dão. De choro, eu chorava muito, gente. Eu quase, gente, enlouqueço. Não é em modo de... Boa noite, gente. Eu vim trazer umas atualizações para vocês, né? Como eu falei para vocês no vlog anterior, que fez 2 meses que eu me mudei. E eu quero falar um pouco para vocês de coisas que aconteceram, né, durante esse mês. Tô aqui terminando de tomar meu café. Pronto, galera, deixa eu atualizar vocês. Né, gente, tem 2 meses que eu me mudei pra cá, bem rápido, né? Quem tá me acompanhando é do início, né? Quem tá acompanhando aí meus vlogs, meus vídeos, tem 2 meses que eu me mudei, certo? Quando fez 1 mês, eu expliquei pra vocês o porquê que eu me mudei, atualizei vocês de muitas coisas. Só que nesse momento, gente, eu quero contar pra vocês como foi esse 2º mês, né? Como é que tá sendo, como vem sendo, o que é que aconteceu durante esse 1 mês eu morando aqui, depois da minha separação. Gente, é o seguinte, eu estou aqui, né? Vou mostrar pra vocês. Não posso mostrar detalhado, porque isso aqui é um documento, certo, gente? Mas aqui, nessas folhas aqui, é a xerox da minha petição, ação de divórcio, do meu divórcio, que eu já dei entrada, né, no dia 8/5 e já recebi. A audiência já tá marcada, tudo certo, para poder assinar o meu divórcio, certo? Meu casamento não teve restituição. Meu casamento que geralmente as pessoas se separam, como eu recebi comentários aqui no WhatsApp, no YouTube, que eu vou mostrar aqui para vocês o comentário de pessoas que falam, mas vai reatar, vai voltar, outras pessoas me motivando, outras pessoas dizendo que viveu, que eu vivi, que me entende. E eu entendo tudo, todos os comentários que as pessoas colocam, porque realmente tem casal que realmente eles voltam. Como eu já expliquei em outros vlogs meus, né, que o final do meu casamento não foi uma decisão tomada e eu dei o ponto final e eu fui retada, eu fui objetiva, não quero mais. Não, eu dei muita chance. Eu me desvalorizei muito até esse dia chegar. Eu me desrespeitei muito até esse dia chegar. Eu lutei muito até esse dia chegar. Eu jejuei muito até esse dia chegar. Eu orei muito até esse dia chegar. Porque eu realmente, eu não queria que o meu relacionamento acabasse. Fosse... Ah, é o segurança, é? Fosse casamento, casados, ou até quando você vive com alguém. Ninguém quer que seu relacionamento acabe. A gente, na verdade, a gente quer viver. Principalmente quando a gente tem filhos, né? A gente quer dar certo, a gente quer fazer acontecer. Só que o casamento, gente, não é feito somente por uma pessoa. É feita por 2 pessoas, certo? E por ser feito de 2 pessoas, as 2 pessoas têm que fazer dar certo. As 2 pessoas têm que estar dispostas a lutar, sabe? Aí o que é que acontece? Não adianta uma mulher edificar o seu lar e o homem, por outra mão, destruir, sabe? Porque, como eu vi uma vez em um podcast, um homem que diz assim: as mulheres são traídas, são desrespeitadas, são desvalorizadas, e é elas que tem que lutar, é elas que tem que jejuar, e é elas que tem que restituir o casamento onde elas foram traídas, né? O que é que acontece? Quem fez fica tranquilo, e quem passou por toda a situação é quem luta. E a gente há muito tempo vive isso, a gente mulher lutando, batalhando, aceitando tudo que é tipo de desrespeito, tudo que é tipo de situação para poder manter um casamento e uma família.
E não é isso que Deus ensina, né? A palavra do Senhor diz assim, que a palavra do Senhor demonstra em todo momento que Deus, ele fez o casamento. Deus, ele se agrada com o casamento. Deus tem prazer com a união. Deus tem um prazer com a família. Deus não criou divórcio. Deus não se agrada com o divórcio. O divórcio não é algo que Deus se agrada. Deus permitiu o divórcio, Jesus permitiu o divórcio. Por quê? Por conta da dureza do coração dos homens. E também de outra passagem você lendo, você entende que também para libertar as mulheres. Porque as mulheres eram repudiadas, as mulheres sofriam e elas eram casadas e tinham que se manter naquela situação ali até enquanto o homem vivesse. Então era algo ali muito difícil na vida das mulheres. E Paulo, ele tem passagem no livro dele que ele diz assim, que Deus, ele nos chama para a gente viver em paz. Certo? Eu não estou falando para ninguém desistir dos seus casamentos. Pelo contrário, se você tiver um casamento onde tem problemas que todos os casamentos têm e dá para você viver, tudo bem, vocês se acertam, vocês sentam, vocês se reajustam, vê o que um precisa mudar, o que o outro precisa mudar e vive. Agora, quando o seu casamento chega em um estágio onde você está adoecendo emocionalmente, onde você está em um relacionamento onde você está sendo abusada, onde você está passando por toda a situação difícil, sabe? Você não é ouvida, você não é respeitada, você não é valorizada. Não tem sentido você manter isso. Não tem sentido manter isso. Entendeu? Porque tem pessoas que mudam, mas as pessoas não vão mudar por conta de você ou por conta de mim. As pessoas vão mudar quando elas querem mudar. Se elas não quiserem mudar, você pode fazer o que for. Você não vai mudar nunca ninguém. Por isso que tem um ditado bem certo que diz assim, os incomodados que se mudem, né? Por que os incomodados que se mudem? Porque se tá te incomodando, tá te matando, tá te acabando, você que tem que procurar a sua melhora. Porque a outra parte não é só mulher não, como um homem também. Pode ser um homem também, porque tem homem também que passa pelos seus casamentos difíceis. Se a outra parte tá acabando com você, tá fazendo e não tá nem aí, cabe a você procurar sua melhora, que foi o que eu fiz. Assim, gente, um casamento nunca é só uma parte que erra. O casamento é feito por duas partes que erram, entendeu? Então, a gente tem que procurar ajustar o que precisa ser ajustado. Por isso que muitas vezes uma mulher, antes de dar um ponto final, ela tenta fazer tudo. Porque a gente, mulher, a gente se sente muito culpada em muitos pontos. Uma mulher, ela só decide ir embora quando ela já fez tudo que ela podia. Quando ela tentou tudo. Mulher não abre mão do projeto, do processo fácil. Ela não abre. Quando uma mulher decide abrir mão de algo, é porque ela já tentou de tudo. De tudo. Quando uma mulher decide ir embora, quando uma mulher não quer mais um casamento, ali geralmente tem mulheres que não, que o homem só faz uma vez, como eu já falei no vlog, e ela não quer, ela não aceita, não tem mais conversa. Mas a maioria das mulheres, elas procuram fazer, elas se culpam, elas procuram fazer o que pode, tenta todas as coisas para poder não chegar no final. Mas quando ela entende que não tem mais o que ela faça, aí nesse momento, meu amigo, ela vai embora. E quando ela vai embora, ela não volta nunca mais. Não tô falando de briga, de... Tomando um leitinho quente aqui, gente. De problemas que o casal tem, e às vezes por orgulho, um vai para um lado, outro vai para o outro. Não, eu tô falando realmente quando a mulher decide que ela não quer mais, ela vai embora e não volta nunca mais. Então, gente, eu digo pra vocês, esse é um momento feliz pra minha vida? Não. Não é um momento feliz pra minha vida. Mas é um momento triste? Também não. Porque assim, ó, uma questão bem difícil, sabe? Porque quando a gente casa, a gente não casa no intuito de separar. A gente casa porque a gente quer viver. A gente casa porque a gente ama. A gente casa porque a gente sonha. A gente casa porque a gente quer estar com aquela pessoa. A gente quer dar certo. A gente quer fazer dar certo. Mas, infelizmente, é como eu falei pra vocês. Nem todo casamento tem um final tão bom, tão feliz. Infelizmente, uma boa parte dos casamentos terminam com isso aqui. Por quê? Porque o casamento requer renúncia. O casamento requer mudanças de hábito. Não adianta você ser um homem solteiro ou uma mulher solteira e você
decide casar e viver com a pessoa e ter aquela vida de solteiro antes. Porque o meu casamento era assim. Meu marido só era casado comigo em casa. Ele tinha toda a regalia de um homem casado. Tudo que um homem casado tem. Uma esposa só pra você. Os filhos pra receber ele em casa. Comida. Tudo que uma mulher, quando ela... E aí? Beleza! Ô, meu filho! Ai, gente, foi um amigo meu que passou ali embaixo agora. Então, assim, até me perdi, gente. Eu até me perdi, mas vamos lá, vamos, né, voltar aqui. Então, assim, quando a gente, mulher, eu tinha meu casamento, né? Eu trabalhava, mas a maioria da parte do tempo eu estava em casa, eu fazia minhas tarefas como esposa, como mulher, ele trabalhava fora e tinha. Só que quando ele saía da porta fora, eu nunca esqueço que uma pessoa me falou pra mim. Uma pessoa disse assim a mim: hoje eu vou terminar, hoje eu vou terminar. Aí ela falou assim pra mim: você é uma mulher casada, mas seu marido é um homem casado em casa. Quando ele sai dessas portas fora, ele não tá trabalhando para a família, ele não tá vendo. Ele tá vivendo para ele, pros desejos dele, pra vontade dele. Ele não te respeita. E é assim, gente, eu não tinha respeito. Eu não tinha respeito, eu não era respeitada, sabe? No bairro que eu morava, eu fui muito desrespeitada. Então, foram anos, sabe, de conversa, de choro. Eu chorava muito, gente. Eu quase, gente, enlouqueço. Não é em modo de falar, pega ela aqui, Angélica. Não é em modo de falar, não é em modo de dizer. É em verdade, eu quase fico louca. Louca, eu tinha uma dor dentro da minha alma. Algo tão ruim dentro de mim. Que Deus sabe que toda palavra que eu disser pra você não é capaz de expressar a dor que eu sentia, sabe? A dor que eu sentia. Então, por esse motivo, a dor era muito grande mesmo, sabe? Hoje eu digo pra você, Deus me curou daquela situação. Deus me tirou de uma situação terrível, sabe? Terrível. Eu tenho várias clientes, gente. Eu trabalho com muitas mulheres e muitas mulheres vêm conversar comigo, né? Sobre o que elas vivem, sobre o que elas passam. E realmente, gente, tem relacionamentos que o problema do casal são coisas que se ajustam, né? Porque tem gente hoje que se separa, porque deixou o arroz queimar, se separa, larga lá. Porque minha mulher ganhou peso, vou separar. Porque meu marido fez alguma coisa com meu marido, vou me separar, né? Porque meu marido... vou me separar. Porque meu marido ronca, eu vou me separar. Gente, às vezes é coisas assim que você vê que é coisas que se ajusta, que vive, que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas tem coisas, gente, que realmente não tem como ficar. Principalmente hoje, nesse tempo que a gente vive, onde o feminicídio é algo que está acontecendo todos os momentos. No momento que eu tô aqui gravando pra vocês, tem mulheres que a sua vida estão sendo ceifadas. Porque um companheiro não aceita se separar. Não aceita seguir a vida, sabe? Então, é preciso você tomar uma decisão segura, certa, acertada. E acima de tudo, dependendo de como viva, orar a Deus e orar muito. Pedir a Deus proteção, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus livramento, pedir a Deus que demonstre realmente se você está fazendo certo. E eu te digo uma coisa, se a sua decisão for uma decisão firmada em Deus, você tenha certeza que Deus ele vai conduzir tudo. E as coisas vão acontecer assim, ó, como aconteceu comigo. Até o que deu errado, o que eu achei que deu errado, na verdade era Deus fazendo algo melhor para melhorar ainda mais minha situação. Porque foi tudo, gente, se encaixando. Para mim sair de casa, a minha decisão, a paz que eu senti, a força. Gente, quando eu decidi
saí de casa, eu estava muito fragilizada, não só emocionalmente, fisicamente, eu não tinha força para nada. Mas no momento que Deus foi me mostrando, me veio uma garra, me veio uma força, me deu uma vontade que as coisas começaram a acontecer, sabe? Eu estava, gente, no fundo do poço. Eu estava no fundo do poço. Principalmente aqui, ó. Eu estava doente. Eu estava doente e Deus me ajudou. Não foi fácil. Não foi fácil. Creia, não foi fácil. Foi muito difícil. Sabe? Foi muito difícil. Mas eu digo para vocês que o Deus que nos promete, Ele nos garante. Isso eu digo pra você, o Deus que nos promete, Ele nos garante. Eu lembro que eu falava a Deus, meu Deus, como é que eu vou morar em um lugar desse com meus filhos? E Deus disse assim, dentro do meu coração, dê o passo que o chão eu lhe dou. Gente, Deus hoje me deu duas coisas pra me trazer nessa live. Ou nessa live não, nesse vídeo, nesse vlog. Duas coisas. E eu vou trazer pra vocês. Talvez o que vocês estejam ouvindo hoje não tenha nenhuma serventia na sua vida hoje, mas pode ter serventia na sua vida amanhã. Eu lembro que há uns anos atrás eu ouvi uma pregação de um pastor chamado Alejandro Bulhon. Ele é um pastor peruano que fala em vários idiomas. E uma vez eu, lavando meus pratos, limpando minha casa, tem muito tempo, que eu nem lembro quanto tempo tem, mas eu sei que tem muito tempo. Eu ouvi uma pregação dele falando da seguinte forma, a pregação de Alejandro Bulhon. Ele dizia assim, que ele estava pregando em São Paulo, no ginásio, eu não sei falar o nome, mas vou tentar falar. No ginásio Birapuera, eu não sei falar esse nome, eu até já tive lá, gente, quando eu fui em São Paulo, eu até conheci. Mas eu não sei falar o nome, mas vocês sabem qual é o ginásio. E aí, gente, ele conta que passou um senhor, né, que estava andando de noite, do nada na rua, passou e ouviu aquela multidão de gente, aquele pessoal entrando, porque ele é um pastor muito famoso, pastor adventista do sétimo dia. E quando ele ouviu, ele sentiu interesse de ir. E nessa pregação se dizia o seguinte, Deus poderia mudar a sua vida no momento que você decidisse seguir a Ele, decidisse fazer a vontade dEle, decidisse viver de acordo com o que Ele tinha para você, se você mudasse a rota da sua vida. E disse que quando acabou esse culto, esse homem de 60 anos chegou até o pastor Alejandro Bulhon e disse, pastor, eu estava passando aqui, contou, né? Ouviu o senhor pregando e o senhor falou que no momento que a gente decide seguir a Deus, Deus faz um novo plano, uma nova história. Só que assim, hoje eu estou fazendo 60 anos, é o meu aniversário de 60 anos. E eu fui um homem que fui muito egoísta com minha família, com esposas que eu tive. Fui um pai muito ruim, rígido com meus filhos. Não valorizei minha família. Fui um homem muito rico, porém hoje eu sou um homem muito pobre porque eu perdi tudo. Eu destruí minha vida toda. E o senhor acha que ainda tem um plano de Deus para minha vida? E Alejandro Bulhon, o pastor, falou, tem sim. Se você decidir seguir a Deus, tem um plano para você. E assim passou anos. Alejandro Bulhon conta que novamente pregando, só que dessa vez nos Estados Unidos, em Orlando, se eu não me engano bem, era Orlando, disse que no final do culto também vem um senhor, um homem, ao encontro dele e falou, oi, o senhor lembra de mim? Aí ele, não lembro, quem é você? Não tô lembrado. Ele fala, sou eu me encontrei com você há um tempo atrás, há 5 anos atrás, lá no ginásio não vou falar o nome porque eu não sei falar o nome. Birapuera, alguma coisa assim. Eu encontrei com você lá e o senhor me contou que se eu seguisse a Deus, contou todo o que eu já passei aqui para vocês. E ele disse que depois daquele dia, ele voltando para casa, ele procurou ver uma igreja e ali ele se batizou, se entregou para Deus. E ali ele casou novamente. Eu não lembro bem a história, mas eu vou dar uma resumida para vocês. E com isso ele foi para os Estados Unidos para poder trabalhar e recomeçar a vida dele. E ele conta que quando ele chegou lá nos Estados Unidos, ele estava sem emprego, sem trabalho, sem nada. E aí um homem deu para ele uma morada, uma dormida, um alimento, um banho.
E quando ele acabou tudo, ele foi agradecer ao homem. E o homem falou assim a ele: obrigado, não. Você agora vai trabalhar para pagar. Você agora vai limpar aqui toda a minha casa. E disse que ele tomou aquele susto e começou a limpar a casa. Quando ele terminou de limpar a casa, ele foi agradecer ao homem. Hoje tá a luta para fazer esse vlog, mas eu vou fazer. O celular descarregou. Eu tinha certeza que o celular tava no carregador, até tava aqui na extensão, mas só que não tava ligado ali, ó, galera. Aí agora eu liguei. Então, gente, aí o rapaz falou pra ele assim, né? Não, obrigado não, eu vou lhe pagar pelo seu trabalho. E ali ele conta que foi o primeiro dinheiro que ele recebeu, né, pela faxina lá nos Estados Unidos. E ele falou que com isso ele começou a trabalhar com isso. Ele fazia faxina, limpava as coisas e recebia. E aí ele montou uma empresa, que essa empresa geralmente é chamada as House Clean, né? Que são as faxineiras lá nos Estados Unidos. E o que é que acontece? Ele começou a trabalhar com isso, montou uma empresa. E naquela empresa ele tinha várias casas, né? Que ele limpava e aí ele mandava por equipes ir limpar. E com isso, gente, esse homem ficou muito rico. Muito rico. E ele falou pro pastor, assim: eu te conheci há exatamente 5 anos atrás. No dia que eu te conheci era o meu aniversário. E hoje é meu aniversário. E realmente Deus mudou a minha vida. Dentro desses 5 anos, hoje eu sou um homem casado. Conheci minha esposa, casei, pedi perdão a minha ex-esposa, pedi perdão aos meus filhos, né? Tenho um relacionamento com meus filhos hoje, ligo para eles, né? Sou casado novamente, tenho minha vida financeira novamente e Deus mudou a minha vida. Mesmo eu com 60 anos. Por que eu tô contando isso a vocês? Porque hoje foi um dia pelo qual... Hoje não, já tem uns dias, mas hoje foi o dia que ficou mais, né? Assim. Meu Deus, eu baguncei tanto a minha vida. Eu sou uma mulher tão bagunçada. Eu baguncei tanto a minha vida, sabe? Hoje eu com 31 anos, mãe de 4 filhos. Na beira de um divórcio. Não tenho minha casa ainda pronta, construída. Querendo ou não, e meus filhos passam... Não digo pra vocês, gente, dificuldade financeira de alimento, essas coisas, porque eu estaria mentindo. Porque até aqui tem me ajudado o Senhor. E Deus tem cumprido fielmente a promessa que Ele fez a mim. Mas assim, a gente não vive hoje tão confortavelmente. Mas a gente vive em paz. Eu não tenho, gente, do que reclamar. Sinceramente, eu não tenho do que reclamar. Eu só tenho que agradecer. Porque é melhor comer um pedaço de pão seco no canto de um eirado, no fundo de um eirado, no fundo de um quintal, no fundo de uma casa, em um lugar que não tem teto, né? Porque o eirado significa basicamente isso. E você ter paz, do que você morar em uma mansão onde tem banquete e você viver debaixo de inquietação. Então eu sou grata a Deus, gente. Aqui é minha paz. Quem assiste meus vlogs sabe. Eu agradeço muito a Deus. Mas assim, em alguns sentidos da minha vida, principalmente quando se trata de relacionamento, eu vejo que eu não fiz boas escolhas. Ou eu me pergunto assim a Deus às vezes, né? E aí eu paro e penso, né? Eu falo a Deus: meu Deus, minha vida tá tantas coisas fora do lugar, tantas coisas que precisa a gente melhorar. Eu sei que precisa melhorar, certo? E aí Deus me trouxe essa pregação que eu assisti há tanto tempo, que quando direcionamos os nossos caminhos para Deus, Deus ele tem um poder de fazer uma transformação muito grande na nossa vida. Muito grande, não é pouca coisa, é muita coisa. Deus tem o poder de transformar toda a nossa história. Aqueles 60 anos que aquele homem viveu, que fez tudo errado, dentro de 5 anos, que vamos dizer que não é nem 10% do que ele tinha vivido, Deus fez uma transformação surreal na vida dele e mudou a história dele. Ele conseguiu mudar tudo na vida dele, conseguiu pedir perdão a pessoas que ele errou, conseguiu restaurar o relacionamento entre os filhos, teve um novo casamento, teve uma nova empresa, e tudo que foi usado, como ele disse, por limpar aquela casa foi uma humilhação depois de eu ter comido, mas aquela humilhação ele usou para ser
a fonte de renda dele, que foi o que enriqueceu. Ele usou daquela situação, de vez de ele ficar frustrado ou dizer, nunca mais eu toco em uma vassoura, nunca mais eu limpo nada porque eu fui humilhado. Ele usou daquilo para poder crescer, certo? É como tem uma passagem bíblica que diz que aquela viúva, ela só tinha em casa que ela vai até o homem de Deus, e o homem de Deus pergunta, o que é que você tem em casa? Ela falou, na minha casa só tem uma botija de azeite, como ela disse, eu não tenho nada, só tenho isso aqui, só tenho essa botija de azeite. E ele disse, pois pega essa botija, peça vasilhas às suas vizinhas, não pouca, peça muito e encha todas elas, fecha a porta entre si, entre seus filhos, encha todas elas e saia e vá vender e pague as dívidas, pague seus credores e viva do resto. Às vezes, Deus coloca uma coisa, gente, na nossa vida, no nosso caminho, que não é pouco, não é para humilhação, mas é para nos levantar. E Deus me trouxe essa palavra. Aquele homem tinha 60 anos e Deus restituiu, transformou toda a vida dele. Imagine o que Deus também não pode fazer na sua, você apenas com 31, né? Então Deus é tremendo. Você vê que é uma coisa que eu ouvi há tanto tempo e Deus me trouxe à memória. Outra coisa, gente, que Deus me trouxe à memória é algo que eu preciso compartilhar com vocês. É algo que eu preciso trazer aqui para vocês. Todo relacionamento, gente, por pior que alguém faça a outra, por pior que a outra pessoa seja a outra, há um relacionamento tóxico, abusivo, ou seja lá o que for, a vítima, ela não é culpada por estar vivendo isso. Ela não é culpada. Mas muitas vezes a gente se permite estar nessa situação. A gente se permite muitas vezes. Porque o abusador, o narcisista, a outra pessoa cruel, eles dão sinal. Eles dão sinal. E os sinais são visíveis. Por menor que seja o sinal, eles dão. E muitas vezes a gente ignora. Muitas vezes a gente vê um defeito de um homem e a gente, ou de uma mulher, a gente pensa que a gente pode mudar outra pessoa. A gente pensa que a gente tem um poder de... ele vai mudar em amor a mim, ele vai mudar por causa do meu casamento, ele vai mudar por causa de nossos filhos, ele vai mudar quando ele vê a mulher que eu sou, ou ela vê o homem que eu sou, ela vai mudar. Gente, as pessoas só mudam quando elas querem mudar. Elas não mudam por conta de outra pessoa. Você não tem o poder de mudar ninguém. Mas fulana tinha um casamento, o marido era farreiro, o marido era assim, o marido era assado, o marido era assim. E ele quis mudar. Ele aceitou a mudança. Ele entendeu, ele quis. Ele não mudou só por causa da mulher, ele mudou porque ele quis mudar. Ele, dentro dele, ele teve o desejo de mudar. Que são coisas que não é todo mundo. E não é todo mundo que faz, sabe? Não adianta, gente, não adianta você querer mudar uma pessoa que não quer mudar. Não adianta você querer tirar uma pessoa de costumes que ela tem, que ela gosta de viver, que pra você é abominável, que pra você é uma coisa errada, mas pra outra pessoa tá tudo certo. Não adianta você querer mudar essa pessoa, porque você não vai mudar. Infelizmente, é uma dura realidade. Ninguém muda ninguém. A pessoa tem que querer mudar. E com isso, Deus me trouxe uma outra exemplos. Um outro exemplo. E esse exemplo dessa vez, essas histórias que eu tô contando a vocês, gente, são histórias verídicas. Não é conversa, são histórias reais. Nessa outra, Deus me traz uma história que foi contada a mim e que foi verdadeira. Certo? De um homem que não é daqui do Brasil, não é desse país. E ele, chegando aqui, se apaixonou por uma brasileira. Que ela, por sua vez, ela era uma mulher da vida. Uma mulher da vida. E ela estava ali, não tô aqui criticando ninguém, que cada um faça o que quiser, bem entender da sua vida. Mas ela era uma mulher da vida. E aí ele se apaixonou por essa mulher. Construiu
um lugar muito bom, que esse homem tinha muito dinheiro, para poder viver com essa mulher, dar uma vida confortável a ela, né? Ele se apaixonou por ela, não queria que ela vivesse mais naquela vida, né? E ela falou que aceitaria, né? Sair da vida que ela vivia para viver com ele. Até porque hoje tem relacionamento onde a mulher se envolve com outro, o homem com outro e tá tudo certo, né? Mas o relacionamento que ele queria com essa mulher era aquele, vamos dizer que é o tradicional, aquele onde a mulher é só do seu marido e seu marido só da sua mulher. Era esse casamento que ele queria. Então, eu tô explicando isso, gente, porque eu não tô criticando ninguém, eu tô contando uma situação. E com isso ele construiu um lugar muito bom, muito bonito, muito confortável, uma casa muito boa, muito luxuosa, com tudo para viver com essa mulher, porque ele não era desse país, tinha muito dinheiro, né? Ele era um homem alemão, tinha muito dinheiro e com isso ele falou, eu vou proporcionar para essa mulher tudo rico, vou proporcionar para ela. E nisso, gente, ele veio para aqui pro Brasil várias vezes, vivia com a mulher, botou a mulher dentro dessa casa, deu uma casa confortável para ela, com empregados, com caseiros, com tudo para poder cuidar, né? E daí ele resolveu que queria casar com essa mulher. E com isso ele casou com essa mulher, levou essa mulher para a terra dele. E chegando lá, gente, ele encontrou essa mulher dentro de uma boate. E essa mulher estava lá despida, dançando nua, despida sem roupa. E isso para ele foi uma dor muito grande, né? E com isso ele se separou dessa mulher, entregou o que ele tinha feito para ela. Ela não conseguiu manter o que ele fez para ela, porque para você manter uma vida dessa, né? Onde tem empregados, caseiro, você tem que ter, e quem tinha era ele, não era ela. E com isso ele não quis mais o casamento. E devido à situação que ele encontrou, essa mulher, ela praticamente, vamos dizer que ela perdeu todo o direito dela, entendeu? E hoje, essa mulher, ela voltou aonde ele conheceu ela. E vive uma situação como ela já vivia. E aí eu pergunto pra vocês, eu vou e digo pra vocês, ela simplesmente voltou para onde ela quer estar, onde ela gosta de estar. Por mais que foi ruim para ele, abominável para ele, sujo para ele, toda essa situação, é o que ela gosta e ele conheceu ela assim. É como me diz uma situação, é o seguinte, às vezes a gente vê um homem, meu marido, eu não aceito, ele é assim, ele é assassino, que desde o início ele era assim. Não é o meu caso, o meu não era assim. O meu foi ficando cada vez pior, né? Mas tem coisas que meu casamento acabou que ele fazia que ele não fazia no início. Então, quando eu vi que não dava pra mim, eu procurei sair, mas depois de ter passado muitas situações. Mas tem casos de pessoas que já conhecem as pessoas naquela situação e acha que vai mudar, fazer a pessoa se enquadrar o que ela quer, o que ele quer, e ninguém enquadra ninguém. A pessoa tem que querer, entendeu? E aí eu me lembro de várias coisas, né? Tem uma passagem, um ditadozinho que diz: não adianta a abelha dizer pra mosca que o mel é melhor que a bosta, porque pra ela a bosta é melhor e acabou. Você não vai mudar, porque mosca é mosca e abelha é abelha, não adianta. Entendeu? Tem outra parte que diz assim, ó, que eu lembrei hoje, que Deus me trouxe à memória, porque eu determinei que eu ia fazer essa live. Deus me trouxe muitas coisas à minha memória. Uma das coisas que Deus me trouxe à memória é o seguinte: às vezes a pessoa vai ali lá na lama, vai ali no chiqueiro e pega um porco. E pega esse porco e coloca ele dentro de casa. E chega lá, banha esse porco, passa um perfume bem caro nesse porco, escova o cabelo desse porco, bota uma pérola, um diamante no pescoço desse porco e trata ele super bem, bota para dormir na cama junto com você. E aí, se aquilo e aquilo e aquilo. Só que num momentinho que você deixar sua portinha aberta, ele sai e volta pro chiqueiro. Ele volta pra lama. Por quê? Porque ele é porco. Ele é porco. Não adianta você querer pegar um porco e querer que o porco viva como gente, ele sendo porco. Eu não tô dizendo aqui que ninguém é porco, eu tô falando de costume, gente.
Tem pessoas que são do jeito que são e não cabe ninguém querer mudar ninguém e achar que pode mudar ninguém. Ou você conheceu a pessoa desse jeito e aceita e vive com a pessoa do jeito que ela é, ou você não pode achar na sua mente que você pode mudar. Se alguém mudou, é porque realmente quis mudar. Entendeu? É porque a pessoa realmente quis mudar. Realmente a pessoa não quis essa vida. Geralmente tem pessoas que vivem certos tipos de situações porque infelizmente a vida impôs a pessoa estar ali. Às vezes a vida da pessoa foi tão difícil, a pessoa passou por cada situação que se encontra em uma situação, vivendo um costume, que é porque não teve oportunidades. Então essas pessoas dentro de si, elas têm o desejo, só não têm oportunidade de mudar. Mas tem pessoas que estão naquela situação porque elas querem, porque não precisa estar ali, não precisa viver assim, mas elas querem, elas gostam de viver assim. E ninguém é capaz de mudar ninguém. Ninguém é capaz de mudar ninguém. Você não tem o poder de mudar ninguém. Então, isso é um ponto que é onde a gente vê muitas mulheres se acabando, muitos homens se acabando. Porque assim, ó, vamos dizer, voltando ao porco, falando de costume, não de pessoas. Quando o porco, ele volta para a lama, aí o que é que a pessoa faz? Muitas vezes, o que é que a pessoa faz? Vai lá buscar o porco de novo. E faz com o porco o que já fez antes. Dá banho, penteia, escova, lava, passa perfume caro, bota uma pérola. E agora só que a pessoa já sabe. Aí o que é que acontece? Perde a paz, fica com medo de deixar a porta aberta, fica sempre com a porta fechada. Porque sabe que no momento que... Aí o que é que acontece? Ah, ele vai voltar pro chiqueiro, ele vai voltar pra lama. E ali perde a paz. Quantas pessoas perde a paz, perde sua identidade, perde de viver porque fica ali sabendo que qualquer hora a pessoa vai voltar a fazer o que fazia antes. E ali você passa a querer forçar a pessoa. É mais ou menos isso, gente. Eu não tô falando de pessoas, eu tô falando de costumes, sabe? Aí às vezes você sabe que a pessoa gosta daquilo, aí você fica tentando resgatar a pessoa daquilo, tenta tirar a pessoa daquilo, tenta tirar. E ali você se acaba, você se desgasta, você se destrói. Certo? Você fica tentando prender uma pessoa que não quer viver seus costumes, que às vezes está ali ainda com você, porque você ainda está investindo, porque você ainda está. É como diz um ditado: pare de investir, que você vai ver que não, nada existe, que tudo que existiu foi tudo que você fantasiou, foi tudo que você investiu, foi tudo que você se desgastou. No momento que você se retira, que você não se desgasta mais, que você não procura mais, que você não busca mais, você vê que nada existe. Nada existiu. Infelizmente, muitas vezes, muitas pessoas vivem assim, sabe? Se desgastando, se acabando para manter por perto pessoas que, tá insistindo, eu vou ficar aqui. Tá bom para mim, eu vou ficar aqui. Tá confortável para mim, eu vou ficar aqui. Não tem um problema. O problema é para quem tá vivendo, para quem tá passando a luta, mas para quem tá recebendo, que problema há? Que problema há? Entendeu? Então, gente, é difícil, sabe? É difícil, mas com Deus tudo podemos. Porque a palavra do Senhor diz que Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. Que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E Deus, Ele é o Deus que liberta. Porque Deus nos chama para viver em paz. Deus nos chama para a gente viver em paz, viver dignamente. Você viver perturbado, você viver se destruindo para manter alguém por perto não é vida. Infelizmente não é vida. Você pagar preço por quem não quer mudança não é vida. Não vale a pena. Não vale a pena. Tem situações na nossa vida, amiga, que infelizmente a gente tem que deixar aí. Porque o laço, quando muito aperta, vira um nó. Ele vira um nó. E no momento que vira um nó, não é tão fácil assim de largar, de soltar, não. Então, peça a Deus sabedoria, discernimento, força. Josué 1:19, ou é de Josué 1:9. Diz assim: seja forte e corajoso. Você precisa ter força e ter coragem. Não é fácil, vai ter dia que você vai estar tão bem,
E você vai querer, eu vou fazer, vou construir, vou arrebentar, vou melhorar, vou malhar, você vai querer fazer tudo. Mas tem dia que, se não for suas obrigações, você nem força da cama você tem para levantar. Mas faz parte do processo. O sofrimento, gente, passa. O luto passa. A dor passa. Quando a gente decide, se apartar. Mas no momento que a gente fica, nada passa. Nada. Eu conheço mulheres que há 5 anos atrás me contavam tudo que vivia no casamento. E hoje, 5 anos depois, vive pior. E nada aconteceu. Nada, só piorou. Porque uma pessoa vai mudar sim, no dia que ela quiser mudar. Não por causa de você, não por causa de seus filhos, não por causa do seu valor. Não, porque ela quer. Quando ela quer, ela muda. E a gente não é centro de recuperação para ninguém. A gente não tem que destruir, a gente não tem que se despedaçar para ninguém estar inteiro. Para ninguém estar inteiro. A gente não tem que se destruir para ninguém estar inteiro. Sabe? A gente deve lutar sim. Eu vivo um casamento hoje e meu marido está desempregado. Bora lutar para melhorar a nossa vida, sim. Meu marido está enfermo. Ou minha esposa. Bora lutar sim. A gente luta por coisa, gente, que é um pelo outro. A gente não pode lutar porque a outra pessoa quer trair a gente, quer desrespeitar a gente, quer desvalorizar a gente, quer viver como solteiro sendo casado. E você tem que lutar porque a pessoa tem que entender, porque isso, porque aquilo. Não. Não mesmo. Não mesmo. Isso não é vida, né? Então, galera, esse é o vlog de hoje, né? Já tem 2 meses aqui. Isso é a atualização que eu tenho pra vocês. No próximo mês eu espero que essa atualização seja coisas melhores, né? Mas também, como eu disse, aqui não é uma coisa boa, mas também não é uma coisa ruim. E que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês, se é o primeiro vídeo meu que vocês assistem, vocês se inscrevam no meu canal, deixe seu like, né, galera? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.